presente neste lugar. Oh Pai, nós ansiamos tanto pela Tua presença santa. Pai, nós desejamos tanto Te mover. Pai, nós tocamos, Pai, pela fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos chamar a Sua atenção. Queremos chamar a Sua atenção, Pai, com as nossas mãos levantadas, com as nossas vozes ecoando, Pai, palavras de amor, palavras de santidade ao Teu santo nome. Oh, oh, recandure braciandure bas, oh, xanderiandure bracindere candure bras, oh, ribasudere mamachire candure bas. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque esses rios curam. Obrigada porque os rios nos libertam. Os rios do Senhor trazem resposta para cada um de nós. A Tua mão, Pai, é tão boa. A Tua mão é tão generosa. Vem com o peso da Tua glória, Pai, com a Tua Shekinah sobre a Tua igreja. Oh, recanduremas. Oh, na presença do Senhor a tristeza tem que saltar de alegria, querido. Na presença do Senhor a tristeza tem que ir embora. Na presença do Senhor não há lugar para enfermidade. Na presença do Senhor não há lugar para falta. Na presença do Senhor não há como ter miséria. Oh, Pai, a Tua presença é tudo que precisamos. A Tua presença santa, Senhor. Oh, alecanduribas. Você pode ser intencional. Você pode nessa hora fazer um barulho santo, clamando ao Senhor na sua causa, engrandecendo o Senhor na sua vida. Eu sei que muitas vezes a sua vida está boa, mas eu quero te dizer, Deus tem uma vida melhor. Deus tem uma vida maravilhosa. Ele é exagerado. O Senhor é extraordinariamente exagerado. Obrigada, Senhor, porque no lugar de louvor é onde o Senhor encontra cada coração quebrantado. Sabe, não fica olhando para mim, não fica olhando para o ministério de música. Os seus olhos precisam estar no Senhor. Eleva os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Todo-Poderoso que fez céus e terra, a quem eu me refugio. Obrigada, Pai. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor é o nosso porto seguro. Nele estamos guardados, nele estamos protegidos. Não há falta, não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Não há nada demasiadamente difícil para Ele, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus que tudo precisa se render a Ele. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Existe uma atmosfera de cura neste lugar. Existe uma atmosfera de cura. Existe uma atmosfera de cura. Sabe, eu não sei como que você entrou, eu não sei como que você está, mas eu quero te dizer, se exponha a essa unção. Se exponha a essa unção sem reserva. Não fique acanhado, não fique envergonhado. Deixa Deus lhe ver. Deixa Deus ver a tua fé. Chame a atenção do teu Deus. Chame a atenção do teu Deus. Diga para Ele: Pai, eu estou aqui. Pai, olhe para mim. Pai, a minha causa está diante do Senhor. Obrigada, Pai. Nós colocamos tudo exposto, Pai. E colocamos tudo exposto aos teus olhos, diante da tua mão poderosa. Ei, amado, o ouvido do Senhor não está tampado, não. Ele está com o ouvido aberto. A mão dele não está encolhida. A mão dele está estendida para abençoar o povo dele. Obrigada, Pai. Pai, eu declaro o Senhor tocando poderosamente a vida dos meus irmãos.
Eu declaro, Pai, o Senhor tocando poderosamente a vida dos meus irmãos. Toca, Senhor, toca cada homem, toca cada mulher. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, na mente. Toca, Senhor, eu declaro todo pensamento, toda mente inquieta. Eu declaro agora em nome de Jesus, mente se aquietando, mente se aquietando. Todo pensamento acelerado, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, toda opressão maligna, eu dou uma ordem espiritual. Satanás, você é um falido, você é um derrotado, você é um falido e derrotado. Não existe ninguém aqui que foi ganho para você. O ganhador das nossas vidas é o Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Nós declaramos pessoas sendo tocadas. Sabe, se você está aqui, você está passando por uma situação como eu estou falando, receba a sua cura, receba a sua cura, receba a manifestação da cura, receba alegria, receba paz, receba alegria, receba paz, receba alegria, receba em nome de Jesus. Eu declaro esse ambiente totalmente cativo ao Senhor. Cada pessoa que entrou neste lugar, eu declaro o seu mover santo em nome de Jesus. Ninguém vai voltar para casa com problema nenhum. Nós vamos deixar tudo aqui. Solta os pesos, solta os pesos, solta os pesos. Deixa toda a carga, deixa toda a carga, porque Ele é fiel para dissipar, Ele é fiel para destruir, para despedaçar todo jugo, todo jugo, todo jugo. Oh, Pai, obrigada pelos anjos poderosos. Pai, que nesse momento eu declaro anjos, Pai, trabalhando em favor da igreja. Em nome de Jesus. Aonde tem uma causa, aonde há uma preocupação, anjos trabalhando em favor da igreja. No nome santo de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada. Obrigada, Pai, por uma consciência aumentando em cada um de nós. Uma consciência de quem o Senhor é. Oh, Pai, cada um entendendo o papel importante que desempenha nessa igreja. Nós não estamos aqui apenas para assistir um culto. Nós fazemos o culto. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional que está na palavra de Deus, onde a gente mesmo move céus e terra, através da nossa fé, através daquele que nos dá toda a vitória, que é Jesus. Obrigada. Aleluia. Uma consciência, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu me esvazio de mim mesma, de todas as minhas habilidades naturais, de todo o meu conhecimento humano. Que eu venha ser uma porta-voz do céu neste lugar. Que o Senhor venha usar, Pai, a minha boca, os meus gestos. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada coração, Pai, quebrantado, sendo uma boa terra, onde a palavra do Senhor possa frutificar e florescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Fica à vontade em nosso meio. O Senhor é o dono dessa obra. O Senhor é o dono dessa casa. O Senhor é o dono das nossas vidas. Não há nada em nós mesmos que a gente possa ser melhor do que o Senhor. Ah, Pai, o Senhor é tão bom. Nós amamos o Senhor. Reverenciamos a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ministério de Música, ao povo abençoado. Com eles tudo fica mais fácil. Por favor, uma salva de palmas para eles. Aleluia. Podem se sentar, fiquem à vontade, por favor. Graça e paz. Amém. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Vanessa. Sou casada com aquele japonês lindo que está lá na porta. É o meu marido, graças a Deus. Temos 2 filhas lindas, Ingrid e Sâmia. Quero honrar a vida dos meus pais que vieram de longe para me ouvir, sabe? Você precisa honrar seus pais. E eu queria uma salva de palmas para os meus pais.
Aleluia. É muito bom a gente poder honrar quem a gente ama, amém? Queridos, só um recado antes de começar. Nosso pastor Alexandre, juntamente com a irmã Isva e toda a família, fizeram uma viagem, tá? Uma viagem curta. A Isva foi ministrar numa outra cidade. Tenho certeza que lá vai ser pipoco, como sempre ela faz aqui. Amém? Então, nós também estamos bem, porque quem é o dono dessa obra? Jesus. Aleluia. E Ele está presente. Amém? Aleluia. Deus é muito bom, não é? Aleluia. Sabe, não menospreze esses momentos que a gente tem aqui, de louvor e adoração. Porque eu mesmo já fui muito correspondida com aquilo que eu pedi a Deus num momento como esse. Amém? E a gente não pode colocar isso na culpa de quem está aqui, ou na conta de quem está aqui. Aqui eles são facilitadores. Amém? Mas nós temos o dever de exaltar o nome do Senhor neste lugar. Amém? Sabe, quando você entra num lugar, por exemplo, onde você sabe que tem uma pessoa com autoridade, você logo fica esperando um comando, porque geralmente é aquela pessoa que vai iniciar, ela que vai falar, e tudo é de acordo com a dinâmica dela. Aqui não pode ser diferente. Amém? A dinâmica tem que vir do Senhor, tem que vir do Espírito Santo. E é por isso que a gente precisa estar bem sensível aos comandos. Então, vamos ser facilitadores da unção? Amém? Deus está nos chamando para sermos facilitadores da unção. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre vida de fé. Amém? Aleluia. Vou te falar, queridos. Não existe receita nova por aí não, tá? A receita é a mesma. E aqui, ó, tá bem atualizada para mim e para você. Amém? Sabe quando a gente pega a nossa caixa de ferramentas lá na nossa casa? Os homens sabem mais do que as mulheres, né? Ou pelo menos deveria, né? Mas quando a gente pega uma caixa de ferramentas, ela pode estar surrada, arranhada, mas na hora que tu abre lá, que tu pega lá um alicate, uma chave de fenda, um martelo, é útil para você. Amém? Não saiu de moda essas ferramentas. E hoje eu vou trazer ferramentas que não saíram de moda, e você pode pensar assim, mas eu nem estou precisando agora disso. Mas guarda aí para ti, né? Porque uma hora dá um problema, a Bíblia fala que o dia mau chega e a gente precisa estar equipado. Amém? Sabe, se você tem vindo nessa igreja, você já aprendeu que nós estamos num processo de evolução. Amém? Nós estamos num mover santo de aceleração para essa igreja. E eu quero dizer para você, se você não apertar o passo, você vai ficar para trás. Então, se eu fosse você, eu colava com quem está aqui, pegava junto, porque quando a gente vai junto, vai mais rápido, vai mais leve, e não levantaria nenhuma oposição. Porque, amados, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? A palavra nos instrui assim. E eu quero trazer para vocês hoje 3 chaves, 3 ferramentas, onde a gente está bem alinhado com a visão, verbo da vida, bem alinhado com o que o Senhor tem para nós esse ano. Sabe, nós estamos saindo do primeiro semestre para irmos para o segundo semestre. E eu não sei você, mas eu sempre digo, eu preciso melhorar. Amém? Se a gente fazer, de fato, se nós fizermos, né, nós todos aqui, uma avaliação, tem coisas que a gente pode ser melhor. Coisas que a gente fez uma certa promessa, propósito, vamos dizer propósito, lá no início do ano que a gente não colocou para fora, não colocou força. E a gente precisa se atentar, queridos, porque o tempo passa, e passa bem rápido. Nós sabemos que esse ano o Senhor deu uma instrução para o pastor Alexandre, que está ali na nossa parede. Aquilo ali é uma instrução divina para mim e para você. Tá lá em 1 Coríntios, né, em 2 Coríntios 4, versículo 13. Isso é uma fala do apóstolo Paulo, ele dizendo para a igreja, eu criei, por isso é que
falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Isso dá uma ideia tanto de você falar no seu individual, falar no seu secreto com Deus, como também você falar no meio da congregação com os irmãos. Amém? E eu vou começar falando sobre confissão. Diga aí, não é nenhuma novidade para quem é da fé, queridos. Nós sabemos que Deus, quando Ele fez todas as coisas, quando Ele viu lá que a terra estava vazia, em trevas, não tinha forma de nada, e o Espírito estava ali pairando. O que é pairando? Pairando, ele estava como se fosse levitando, porque não tinha nem onde se encostar. Mas aí Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Gente, isso é algo divino, algo que matematicamente ninguém sabe responder, cientificamente não há uma resposta. Já existem algumas pessoas, inclusive cientistas, que já se receberam Jesus e hoje já tem algumas teorias de que realmente isso pode sim acontecer na lei da física. Mas eu quero te dizer, em todos eles falam, só pode ser uma pessoa investida de tamanha autoridade sobre todas as coisas, antes mesmo das coisas existirem. E isso é quem? É Deus. O Criador de tudo isso que nós estamos vendo. Amém? Quando a gente chega num lugar assim, por exemplo, de mato, que você vê, olha céu, olha água, olha cada espécie, olha animais, você fala, meu Deus, que grandeza. Meu Deus, quanto detalhe. E Ele fez tudo isso para mim e para você. E por que às vezes a gente fica se lamentando por coisas que ainda não chegaram? A gente precisa se atentar por aquilo que já temos. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu espontaneamente aos homens. Aleluia. E quando a gente fala em confissão, a gente precisa entender que a nossa boca produz o mesmo poder criativo. Por isso que nós estamos ali. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também que falamos. Por quê? Porque nós estamos no mesmo espírito da fé. Unidos com Cristo para falar o que devemos falar. E o que a gente deve falar, irmã Vanessa? A palavra. Não adianta falar outra coisa, porque outra coisa não vai funcionar. Tem gente que fala, isso não funciona. Funciona. Depende do que você está falando e como você está agindo. Porque eu vou te falar, querido, o profeta, quando ele abre a boca para ele profetizar alguma coisa, a própria palavra fala, julgue a profecia. Não é para você ficar julgando um profeta, que ele foi profetado, nada disso não. Isso ele resolve, ele e Deus. Mas nós devemos julgar a profecia. Por quê? Porque é o conteúdo. É o conteúdo que está sendo dito. É por isso que esse conteúdo é importante. E a gente tem que se atentar. A palavra de Deus, vamos lá para Salmo 91, versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 de um salmo que é mais conhecido. Tanto no meio evangélico, como no meio católico, cristãos como um todo. Sempre tem gente falando do Salmo 91. Aleluia. E habita, eu vou ler na versão NVI. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha só, aquele que habita. Não é aquele que passa um dia lá e sai. É aquele que habita, aquele que faz morada. É aquele que sabe onde está. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa. Não é lugar de você ficar inquieto. A Bíblia está dizendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aí vem o 2. Pode o quê? Pode dizer. Pode dizer. Ou em algumas versões, direi ao Senhor. Isso aqui está falando ou não? Sim. Aí a pessoa, quando lê o Salmo 91, pensa que isso é uma reza.
não é uma reza. Você tem que saber o que você está pronunciando. Você está pronunciando uma palavra carregada de poder. A Bíblia está dizendo assim, ó. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer, pode dizer, pode dizer. Pode dizer ao Senhor. Olha o que você diz ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha o que a gente diz para Deus. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. O Deus que eu confio. Sabe, eu vou dizer algo para você. Se você tivesse ideia, se você tivesse noção do que é você parar e falar todos os dias, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sabe, se você tivesse uma compreensão muito clara de quando você fala, o Senhor é a minha força. E quando você fala, a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, se você soubesse disso, querido e querida, você não dava margem para depressão. Se você soubesse que quando você fala, a alegria do Senhor é a minha força, você estaria fechando uma porta bem na cara de Satanás. E a gente precisa se apoderar disso, do que a gente fala. Porque muitas vezes a gente está crendo na cura, a gente sabe que a cura é para os filhos, a gente sabe que Deus não morreu naquela cruz só para nos salvar dos nossos pecados, mas Ele morreu também pelas nossas doenças, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle, não é a sua, você foi curado. Mas aí você entra numa roda de conversa, e aí começa um, fala uma coisa, outro fala outra, e você fala, pois é, a minha pressão alta, o meu diabetes, é ou não é? Queridos, cuidado. Não se apodere com coisas que Deus não lhe deu. Se você está passando por uma circunstância, você diga, estou passando por uma circunstância, mas isso não faz parte de mim, porque o que Jesus conquistou na cruz foi a cura para o meu corpo. Eu posso estar com a pressão elevada, mas eu não vou dizer, eu sou hipertenso. Percebe bem, queridos? Porque a gente toma propriedade de algo que Deus não nos deu. Não, mas você não sabe, eu estou velho, eu estou não sei o quê. Que tal ser como Moisés? A Bíblia fala que Moisés morreu aos 120 anos de idade. Não eram os seus olhos turvos e nem lhe faltava o vigor. Eu não sei o que você tem declarado, mas a minha declaração, eu serei na minha família uma centenária. Eu não quero 2 dígitos, não. E eu quero ficar bem. Para quê? Para glorificar o meu Deus. Para dizer, olha aqui o corpo que Deus me deu. Eu estou cuidando bem dele. Tá certo que dá uma negligenciada, dá também. Tem um apertão de orelha para mim. Mas eu vou dizer para vocês, é uma responsabilidade cuidarmos dos nossos corpos. É uma responsabilidade minha e sua cuidarmos desse templo. Nós carregamos toda a glória de Deus. Como que você vai pregar cura se você anda reclamando de doença? Como que você vai chegar para uma pessoa e falar, não, Deus pode te curar, e aí ela vê que você está o tempo inteiro falando, você pode chegar e falar, olha, a cura ainda não se manifestou no meu corpo não, mas eu vou te dizer, eu não vou parar de pregar essa palavra porque ela é a verdade. Sabe que o apóstolo Bud estava lá no hospital com os livrinhos da fé dele. Até o último momento aquele homem estava pregando fé, pregando cura. Porque foi a última missão dele foi falar sobre cura. E a gente sabe que aquilo era uma verdade para ele. Ah, mas não se manifestou? Eu não sei, queridos. Eu não sei como foi o último suspiro dele. E nem você sabe. Eu acho que tem gente que faz muito mais força para tentar provar o contrário do que provar a palavra. Isso não é para mim e para você. Para mim e para você é pregar a palavra como ela é.
carregada de poder, carregada de poder, carregada de poder. Ah, mas às vezes eu sinto isso. Sente, é sintoma, mas passa. Nós não fomos chamados para vivermos por aquilo que sentimos. Nós somos chamados para vivermos por aquilo que a gente crê. E o que a gente crê é a palavra. A palavra é poderosa, queridos. Quando você olha aqui, o salmista falando, eu não vou falar todo pela questão do tempo, mas quando o salmista fala Salmo 91, você vê que ele tem a certeza. Ele mesmo fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas porque lá em cima ele começou, que Deus é o que? É o refúgio. Deus é a fortaleza. Deus é o esconderijo que ele se esconde. Que tal você ir para o esconderijo? Sair para estar dando cara a tapa para Satanás bater. Entra para o teu secreto. Vá para o teu secreto, para o teu esconderijo. Fala, Senhor, aqui é eu e tu, ó, eu e o Senhor. E deixa eu te falar, quando eu falo tu, eu não estou com desrespeito com meu pai não, viu? Porque tem muita gente vestida de religiosidade, falando, Senhor das alturas. Que altura? Ele está dentro de você. Aleluia, ele é o teu pai. Eu tenho liberdade com o meu pai terreno, não vou ter com o meu pai celestial. Sabe, Deus tem interesse nessas conversas pessoais, onde você chama para perto. Se eu chamar uma pessoa aqui, falar assim, queria ter um particular com você, você vai se achar. Meu Deus, o que é que ela quer conversar comigo? Meu Deus, o que é que ela quer? Por quê? Porque a gente fica interessado. Eu sou importante, alguém quer me ouvir, alguém está querendo minha atenção. E muitas vezes a gente não está dando atenção devida para o Senhor. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Tiago 2,17, você não pode abrir, que assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Nós sabemos que a vida de fé exige da gente fazer muita coisa. Tem coisa para ser feito, queridos. Nós precisamos entender, se Deus está chamando nossa atenção hoje para a confissão, é uma coisa muito pregada aqui, é porque não estamos alinhados totalmente nisso. E se você está, parabéns, deu um tapinha nas suas costas, mas eu vou dizer, eu precisava dessa palavra hoje. Está levando um tablefe? Levei primeiro. Amém? Primeiro bateu foi em mim. Aleluia. E sabe, nós precisamos entender que a nossa fé, quando falada, ela produz resultados. Você pode esperar o tempo que for, querido. Não fica contabilizando. Colocando um relógio, parecendo que você está atrás de... Aí, o que o Senhor vai fazer? Aproveita que você está nesse tempo e tira um tempo de maior fervor. Porque tem gente que é fervoroso para pedir, mas logo sai da presença do Senhor. Começa a fazer uma consagração, mas depois que sai da consagração, Senhor amado. Até tem gente de casa que fala assim, mas tu não estava se consagrando? Querido, consagração é uma vida, é um estilo de vida. Consagração não é só você tirar, é importante o tempo de você se resguardar, você tirar um tempo para você jejuar, para mortificar a sua carne, leitura da palavra, ótimo, tudo isso é bênção, é lícito. Mas eu quero te dizer, Deus nos chama para uma vida, um estilo de vida, onde a gente não precisa estar no secreto, onde as pessoas estão olhando para nós, estão vendo a nossa postura de consagração o tempo inteiro. Onde você está vigilante. Onde você está assim, ó. Porque a Bíblia fala orai e vigiai. Não é só orar, não. Orai e vigiai. Tem gente bom de oração, mas não quer vigiar, não. Vigia a tua vida, crente. Vigia. Aleluia. Sabe, eu vou falar de um vai lá para Marcos 5, por favor. Nós vamos ler a partir do 25. 5, 25, eu vou ler na versão ARA. Essa, para mim, é a passagem que mais demonstra, Marcos 5, 25, ARA, mais demonstra o poder de uma pessoa ao falar. Eu não sei se é porque eu sou mulher, e mulher se identifica com outras mulheres, e nós que somos mulheres sabemos o quanto é difícil quando a gente fica por um período menstruada. Por quê? Porque a gente fica debilitada, a gente fica nervosa, a gente fica
com a própria imunidade da mulher baixa. A mulher fica mais suscetível a ficar até com outros tipos de doença. Mas eu quero chamar a atenção, vocês homens também, para olhar para o tipo de fé dessa mulher. Nós sabemos que essa mulher é uma mulher que ela já tinha gastado tudo que ela possuía. É a mulher que tinha ali 12 anos. A Bíblia diz, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Pensa comigo, você gastar tudo que você tem, você ir a um monte de médico, você vê que você está ficando cada vez mais debilitada. O seu estado de saúde está piorando. E você já não tem nem mais recursos financeiros para buscar uma ajuda. É essa a situação dessa mulher. E a Bíblia diz que quando ela ia indo de mal a pior, pode passar o próximo, ela ouviu a fama de Jesus. Olha aí porque que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu a fama de Jesus. Jesus era conhecido naquele lugar, porque aonde ele passava, ele fazia muitos milagres. Pessoas eram curadas, e ela ouviu a fama de Jesus. E olha bem, eu não teria a coragem que ela teve de vir por trás. Porque eu queria ir na frente de Jesus, querido. Eu sou daquela que queria ver o Jesus, era de frente. Eu queria chegar e tocar nele assim, olhando no olho. E falar, Senhor, eu ouvi falar de ti. Mas ela, naquele momento, ela não podia, pela situação que ela se encontrava. Porque essa mulher, ao contrário de nós hoje, ela não podia estar no meio dos homens, nem no meio de ninguém. Ela era considerada impura. E se ela fosse pega, ela seria com certeza apedrejada, para deixar Jesus passar. Agora pensa comigo, ela arriscou a vida dela. Ela já não tinha mais recursos a perder. E a Bíblia diz que ela tinha ouvido a fama de Jesus e ela veio por detrás dele e ela tocou a veste de Jesus. E você já sabe da história. Você sabe que quando ela tocou Jesus, Jesus logo viu que dele tinha saído o quê? Poder. E ele questiona aos discípulos, quem me tocou? Porque eu quero te dizer, queridos, tem muitos que estavam ali perto de Jesus, mas não tinham a fé para alcançar o poder. Não adianta você estar envolvido, muito perto, como você pensa, eu estou muito próximo de Jesus. Eu quero saber se você está conseguindo extrair poder dele. É disso que eu estou falando, um novo nível. Um nível sobremodo excelente. Porque a Bíblia fala que Jesus virou-se para ela. Por causa dessa atitude de fé. Pensa, ela confessou, ela ouviu e ela disse para si mesma. Porque ela não tinha ninguém para falar não, viu? Tem algumas versões que falam até assim, e ela pensava consigo mesma. Sabe esse pensamento que você está aí dentro? Olhando para mim, falando assim, eu conheço essa história. Isso é uma voz. É a voz do seu homem interior. Testificando em você essa verdade. Quando a gente recebe a palavra e a gente vê essa palavra que ela está pregando, é a palavra mesmo que eu tenho na minha Bíblia. Essa palavra é a verdade. Isso é testificado no nosso coração. E isso gera fé. E foi essa mulher que chamou a atenção do Senhor, sem ele ao menos tocar nela. Ela tocou nele. Sabe, Deus está nos chamando para a gente tocar nele. Não fique esperando um toque do Senhor, não. Toque você. Seja você aquele que ativa o poder. Seja você aquela pessoa que busca, aquela pessoa intencional. Não fique esperando, eu estou esperando, sei lá, alguém chamar lá na frente, uma imposição de mãos. Toque você. Toque você, está disponível. Amém? E a segunda ferramenta poderosa que nós vamos estudar essa noite chama-se oração. Aleluia. Que tem tudo a ver com a confissão. Por quê? Porque nós oramos
também segundo a palavra. Amém? Sabe, John Wesley diz assim: Deus não pode fazer nada se não existir alguém que ore por isso antes. Olha que forte. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas é muita prepotência falar assim. Não é não, queridos. O nosso Pai instituiu dessa forma. Ele falou: se alguém disser a este monte. Ele instruiu, você também pode falar. Ele, quando viu aqueles discípulos aterrorizados diante de uma tempestade, ele não falou: nossa, que maravilha, agora vocês vão ver como que eu faço tudo parar. Não, ele ficou bravo. E ele admoestou: por que sois tão tímidos? Deus espera de nós uma atitude correspondente a dele. Se está se levantando uma tempestade na sua casa, a voz de trovão lá tem que ser a tua. Não é esperar, não, estou esperando um sinal. Que sinal? A palavra está aqui, nos garante. Aleluia. E eu vou ler rapidinho. O irmão Reiga cita no seu livro A Vontade de Deus na Oração, não sei se você já leu. Ele cita alguns aspectos da oração, e eu acho prudente a gente relembrar aqui, amém? Primeira coisa, queridos, nós devemos orar em nome de Jesus. Está lá em João 16, nos versículos 23 ao 24. Eu vou ler na NVI, vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Naquele dia vocês me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha, esse versículo, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu estou pedindo em nome de Jesus. Ah, mas não está acontecendo. Você está com fé envolvido? Porque, querido, se você, é uma linha muito tênue. Se você pender para um lado da dúvida, da incredulidade, já era. A gente vive numa corda bamba mesmo. E graças a Deus que o Senhor nos faz equilibristas para isso. Amém? E às vezes você está até com essa fé, mas aí vem para o segundo aspecto: acreditar que já recebeu. Lá em Marcos 11, 24, que também é muito conhecido nosso, diz assim: portanto, eu lhes digo que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que já o receberam. Sabe? E assim vai suceder. Nós precisamos acreditar que já recebemos. Não estou vendo, não está vendo com o seu olho natural, mas com seus olhos espirituais. Você precisa acreditar nisso. Terceiro ponto: eu estou com fé, eu acredito, mas não está funcionando. O que está acontecendo? Lá no Marcos 11, também, logo abaixo, 25 e 26. E quando estiverem orando, pedindo o quê? O que vocês estão querendo. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Queridos, olha o que a palavra está dizendo. Quando eu estiver orando, orando o quê? O que o versículo anterior diz, que eu posso pedir qualquer coisa em nome de Jesus. Mas quando eu estiver orando, eu preciso me lembrar: meu Deus, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eita. Se você tem alguma coisa contra alguém, a sua oração não vai funcionar. A Bíblia é clara. Nossa, Deus é mau? Não, é o jeito dele. E ele diz aqui, ele diz para perdoar, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Eu sei que às vezes a gente acha, sou muito injustiçada com isso, mas a justiça de Deus é diferente da nossa. Amém? Ele nos amou quando a gente nem amava Ele. Ele é fiel quando a gente nem é fiel com Ele. A medida dele não pode ser comparada com a nossa. Pelo contrário, nós que temos que nos basear na medida dele. Ele é a referência, não é você. Se ele disse para você perdoar, sabe, se desvencilha disso. Larga essas coisas, venha para trás.
Ah, mas me feriram. Libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão. Não fique amarrado a nada. Sabe, se desprenda, porque você está pensando que você está prendendo a outra pessoa. A outra pessoa está vivendo. E você está preso. E preso numa situação. E preso para receber o que tu está pedindo. Olha que desaforo. Uma pessoa que já fez maldade para nós, a gente está ali se segurando por conta daquilo que ela fez, mas essa pessoa continua nos impedindo de viver o novo. Olha que absurdo. Então, se você tem algo contra alguém, querido, perdoe, em nome de Jesus. O quarto aspecto das orações, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Sabe, na nossa vida de oração, nós temos que ter total dependência do Espírito Santo. Não é só você precisa entender. Você está falando, você está orando, mas existe algo que você precisa considerar: a presença do Senhor. A presença do Senhor com você. E à medida que você vai orando, você vai intensificando esse entendimento. Lá em Efésios, do capítulo 6, versículo 18. Aleluia. NVI, Efésios 6, 18. Depois, se você não pegou as referências, você assista novamente em casa. Amém? A Bíblia diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Nossa, eu não sei por que essa irmã começou orando em outras línguas. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Nossa, eu não sei por que a minha mulher fica lá no banheiro orando em línguas. Ore em Espírito em todas as ocasiões. Aleluia. Queridos, a palavra nos instrui a orar em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Olha só, a gente sabendo o que a gente está fazendo. Intencionalmente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, não é você fazer de qualquer jeito. É você intencionalmente saber que você está perseverando em oração. Amém? Ainda falando na dependência do Espírito, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4, Paulo vai falar aquilo que a gente já conhece, mas é importante falar. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Tem gente que fala assim: ah, você não tem um louvor aí, não? Um louvor para edificar? Querido, louvor não é para edificar. Louvor é para você adorar. Para você se edificar, a palavra de Deus nos instrui a você orar em línguas. E o que é edificado? É edificado alicerces espirituais em você, onde você vai ficar mais firme, onde você vai se sentir mais poderoso, onde a adversidade, quando bater na sua porta, você vai falar: meu Deus, em outra circunstância eu responderia de um jeito, agora eu estou tão diferente, eu estou tão maduro, porque chegou sabedoria para você, amado. Aleluia. E Romanos 8, 26 e 27, ainda falando da dependência do Espírito Santo, estamos falando sobre oração, amém? A Bíblia nos instrui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quantas vezes, amados, nós estamos fracos? Isso acontece com qualquer um de nós. Quantas vezes a gente sente um abatimento na nossa alma? Uma fraqueza que você fala: da onde que eu vou tirar força? Eu já ouvi e eu já falei, não tenho nem força para orar. Eu me sinto como sem força para orar. Já senti isso? Eu já senti. E eu acredito que muitos também. Mas a Bíblia diz que Ele nos ajuda. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Muitas vezes a gente fala: esse problema é tão grande que eu não sei nem mais como orar. Eu estou orando por ele há muito tempo, só que não tem estratégia, não muda nada, está tudo lá do mesmo jeito. E olha o que nós ouvimos aqui na quinta-feira passada, o pastor Adriano falando: nós não precisamos ficar fingindo. Não, eu sou da fé, está tudo bem. Está tudo bem? Se você tem ainda um problema, se recorra ao Senhor. Não é vergonha não, tá? Não é vergonha a gente se humilhar como a gente cantou, diante do altar,
diante da poderosa mão do Senhor, se humilhar e falar: Pai, eu já orei, mas agora eu não consigo mais, eu não sei mais como orar, me ensina como orar. E a Bíblia diz que Ele nos ajuda em nossa fraqueza. E Ele intercede. Olha que lindo, queridos. Imagine você abrindo a sua boca e o Senhor intercedendo com gemidos inexprimíveis. Eu já vivenciei isso. É algo tão extraordinário. Você é tomado por uma glória que você não é uma coisa tão misturada, nós com Ele. A gente é tão envolvido, não é? Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Sabe, o Senhor está com saudade. O Senhor está com saudade de momentos como esse. Onde a gente se prostra. Onde a gente chora. Onde a gente não está nem aí para o tempo, para o relógio. Se uma pessoa está olhando ou não. Onde você se esvazia daquilo que você acha que você é. Querido, você é filho amado. Não fique pensando mal de você, não. E se achegar e receber essas intercessões. E o quinto e último aspecto. Deus deseja que nós oremos em todo lugar. Lá em 1 Timóteo 2,8, por favor, versão NVI. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Levantando mãos santas. Querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o pastor que quer que você ore em todo lugar. Não é o pastor. Não é o ministério de música que quer que você levante mãos santas. É o Todo-Poderoso que está falando para mim e para você. Levante mãos santas. Levante mãos santas. E por que a gente deve levantar? Porque, queridos, isso é um sinal de rendição. Onde você se esvazia de tudo aquilo que você tem para dizer: Pai, eu me rendo. Sabe quando um ladrão para uma pessoa na porta ali, na rua, primeira coisa que ele põe a arma, a pessoa logo faz assim, se rende. Mostrando o quê? Não mostrando resistência. Quando você não levanta sua mão, igreja, você está resistindo ao Senhor. Quando você não tem a disposição mental de pensar: eu vou levantar as minhas mãos. Isso é um sacrifício para mim e para você. Mas é algo que o Senhor nos pede. A Bíblia está dizendo, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Isso é um desejo do seu Pai, querido. Ele nos dá tanta coisa. O que é levantar a mão? O que é fechar os olhos? O que é você adorar? O que daremos a Ele diante de todos os benefícios que Ele tem nos dado? Não tem ninguém nu nesse lugar. Todos têm uma roupinha para colocar. Não tem ninguém que vai sair daqui e vai mendigar, dormir na ponte, embaixo de uma ponte. Temos um lugar para botar a nossa cabeça. Tenho certeza que hoje você fez pelo menos uma refeição. Você fez. Sabe, nós precisamos engrandecer o nosso Deus com a nossa gratidão. Aleluia. Aleluia. E quando a Bíblia fala isso é porque Ele diz: são estes os adoradores que o Pai procura. O Pai está procurando, lá em João 4, 23 e 24. Eu vou entrar agora em adoração. João 4, 23 e 24. Vou pegar o gancho de mãos levantadas. Sabe, se a Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos. Tem aqueles que estão simplesmente cantando uma música. Se a música, eu não gosto dessa música, eu não vou levantar minha mão. Eu não gosto da voz dessa pessoa, eu não vou orar, não vou declarar. Olha o que a Bíblia está dizendo. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou. Queridos, a hora já chegou. Nós estamos no Kairós. Deus está às portas. E Ele vem buscar uma igreja que o adore. Se você não tem disposição para orar, tu nem pode ir para o céu, porque lá nós vamos ficar continuamente reverenciando a santidade dEle. Agora tu escolhe para onde tu quer ir. Aleluia.
E a Bíblia diz que a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E eu estou entrando em adoração porque é a terceira ferramenta. A primeira foi confissão. A segunda falamos de oração. E a terceira ferramenta, querido, é a adoração. Olha, sabe, quando você adora, você quebra correntes. Eu falei que quando você adora, você quebra correntes. Tem pessoas presas em lugares. Tem pessoas com verdadeira paralisia espiritual. Achando que porque já batizou ali o carimbinho do passaporte de vida eterna, está só esperando a hora da trombeta, está até falando, toca a trombeta, quero ir logo. Mas Deus tem coisas para serem feitas aqui na terra pela igreja, viu? Eu preguei aqui da última vez, nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus e nós temos uma missão aqui. Quando a gente entende, querido, o que é adoração de verdade. Ah, meu Deus. Vá lá para Atos 16. Nós vamos ler Atos, capítulo 16, versículo do 16 ao 32. Aleluia. Eu vou ler na NVI. Aleluia. Certo dia, indo nós, aqui é Paulo e Silas, amém? Indo nós para o lugar de oração. Olha, Paulo estava indo para o lugar de oração. Nós acabamos de falar da ferramenta oração. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Olha, esse espírito imundo, ele reconhecia quem era Paulo. Eu quero te dizer, os espíritos imundos sabem quem é Deus. E é por isso que a gente precisa também entender que há algo que nós temos que fazer. Porque se eles reconhecem quem é Deus, reconhecem quem é que está com Deus, nós também temos que reconhecer. Nós temos que ter discernimento de espírito, irmãos. Nós temos que saber se uma coisa provém do mal ou do bem. E Paulo aqui, ele viu que essa pessoa precedia de algo de ruim. E a Bíblia diz que ela continuou fazendo isso por muitos dias, até que finalmente Paulo ficou indignado. Diga comigo, indignado. Ele voltou-se e disse ao Espírito, pensa bem, ele não voltou e falou com ela. Ele falou com o Espírito. Ele falou com o Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Eu gosto de pensar nos detalhes. Pensa comigo, uma pessoa que está fazendo bem, ele expulsou um espírito imundo de uma mulher. E o que ele ganhou? Ele ganhou ficar nu e açoite. Ele ganhou ser ridicularizado na frente de pessoas. Porque só o fato, queridos, de arrancarem as nossas roupas na frente de uma outra pessoa, a vontade que a gente tem é de querer morrer. Isso não parou por aí. Além disso ter acontecido, eles bateram nele. E você vai ver que depois deles serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eu imagino que era um lugar frio,
para uma pessoa que já bateu, porque quando você está com seu corpo debilitado, a primeira coisa que acontece é a sua pressão baixar. A sua temperatura começa a ficar menor. E a Bíblia fala que eles foram ali amarrados, os pés num tronco. Depois de estarem nus, depois de terem apanhado muito, injustamente. E sabe qual foi a reação deles? A Bíblia fala no 25 que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E sabe, eles não estavam cantando baixinho. A Bíblia fala que os outros presos estavam ouvindo. Então eu penso que aqueles homens tiraram força da onde não existia. Aonde eles já estavam ali e eles sabiam, olha, estamos presos, mas por uma causa muito superior a essa. Nós temos o Deus Altíssimo, nós não vamos ficar aqui nos lamentando, chorando, porque isso não vai resolver a nossa situação. Nós vamos levantar a nossa voz em alto e bom som e vamos orar a Ele, vamos cantar louvores ao Todo-Poderoso. E não importa se a noite entrar dentro, não importa se é de madrugada, à meia-noite, a Bíblia diz que eles estavam orando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te diz, levanta para orar, levanta para adorar, não importa a hora, não importa o que você esteja passando, não importa a dor no seu corpo, a humilhação, o lugar de vergonha, mas Deus vai te exaltar. Aleluia! E a Bíblia relata, queridos, que de repente, no meio daquela adoração, de repente, no meio daquele louvor, houve um terremoto, onde as estruturas foram totalmente pressionadas por aquelas vozes. Um terremoto tão violento que os alicerces, pensam que dá base. Sabe, não foi as paredes, não foi a alicerce, o que dá base, o que era mais duro, o que era mais concreto, o que era mais firme. Não pôde conter a glória de Deus. Não pôde conter. E a Bíblia fala que quando de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. A Bíblia fala, queridos, que o louvor de Paulo e Silas abriu todos os cárceres. Eles não foram os únicos privilegiados. Eles não foram os únicos beneficiados. Sabe, o seu louvor, a sua adoração vai romper correntes de outras pessoas. O seu louvor, a sua intercessão vai acabar abalando estruturas sólidas, aonde ninguém nunca conseguiu chegar, mas a sua adoração pode simplesmente arruinar com tudo. Aleluia. E a Bíblia diz que o carcereiro acordou. Imagina, aquele que foi ali chamado para ser um guardião. De repente se acorda, se depare com isso e vê ali as portas da prisão totalmente abertas. E ele fica tão desesperado que pega a sua espada a ponto de querer se suicidar. Porque ele pensou, meu Deus, eu vou estar morto diante das autoridades. Me confiaram esses presos. E os presos, eu penso que é isso, queridos. Porque ele sabia que aquelas portas ali não tinha nada mais que iriam conter eles, não. Ele sabia que ali não foi alguém que foi lá de uma forma amadora e quebrou um cadeado. Ele sabia que ele estava diante de algo muito poderoso. E ele foi justamente confrontado quando Paulo grita com ele e fala, não faça isso. Mostrando, eu sou do bem. Estamos todos aqui. Nós não fugimos. E nessa hora que ele se depara com o outro lado. E que ele vê, meu Deus, eu estou diante de homens. Homens santos. Homens que nenhuma cadeia foi capaz de conter. Aleluia. Então,
A Bíblia diz que ele levou eles para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você já imaginou um homem que queria se matar? Um homem que já tinha uma culpa ali totalmente configurada nele, mas de repente vê a santidade daqueles homens diante dele. E ele fala: o que eu faço também para ser salvo? E você já sabe do final. Porque o próprio Jesus ali usando a boca de Paulo, eu creio, falou: pode ser salvo tu e tua casa. É só crer. Você pode ficar de pé? Sabe? O próprio Jesus falou: pode ser salvo tu e tua casa. Tu